A paz do Senhor a todos. Hoje nós não vamos ler um salmo, como sempre fazemos, né? Eu falei que nós iríamos ler salmos até nós termos uma vitória. Mas eu vou hoje trazer para vocês a importância da lei. Porque muitos não leem a Bíblia, muitos não tentam se aprofundar na palavra. Existem falsos pastores por aí? Existe. Falsos profetas? Existe. Mas enquanto as pessoas ficam se ligando só nos falsos profetas e nos falsos pastores, esquecem de procurar sua própria salvação. E onde está a sua salvação, a não ser na palavra de Deus? A não ser em tudo aquilo que Deus fez? Eu vou te dizer uma coisa. Sou adventista, com maior orgulho. Lemos muito, estudamos muito. E nós seguimos todas as leis, todas. Porque nos nossos estudos, nós também vimos no Novo Testamento que Jesus, ele não aboliu a lei. Então, quando Jesus não abole a lei, nós temos que estar com aquele que está conosco, que é aquele que nos ensina, aquele que nos lembra, aquele que faz o sobrenatural nas nossas vidas. Então, para vocês se santificarem e ter uma vida no altar, eu não vou na igreja porque os pastores são... Tem pastores que nem com bom café desce, de tão hipócritas que são. Mas você tem que aprender uma coisa. Se você está em casa, não procure saber aonde tem falsos pastores. Procure saber aonde tem a palavra de Deus. Porque quando a palavra de Deus é te explicada, você não quer aprender. Por que você não quer aprender? Porque você já está praticamente no mundo, achando que você não está no mundo, mas você está no mundo. Vocês vejam a importância da lei. Eu vou ler algumas coisas aqui, mas eu vou primeiro em Levítico. Em Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco, ele dá todas. Aqui, Deus passa para Moisés, tanto no Talmud quanto na Torá. Talmud é a falada, é aquilo que nós não temos. Só os judeus têm, porque é de geração em geração que passa a palavra de pai para filho. O que nós temos hoje é uma palavra que foi dada através de Martim Lutero e outros, mas nem mesmo o Papa conhece toda a história bíblica, a não ser os próprios israelenses. Mas o que temos a ver com Israel? Temos tudo. Jesus era judeu. Somos filhos de Jesus? Jesus nos comprou? Nos comprou. Então, se ele nos comprou e nós seguimos a palavra dele, nós somos judeus. Então, vamos ver aqui. Eu não vou ler tudo, porque vocês têm que aprender a ler.
Então, aqui Deus explica sobre a oferta dos animais, as ofertas pacíficas, o sacrifício pelo pecado dos sacerdotes, o sacrifício do pecado do povo, o sacrifício do pecado de um príncipe, o sacrifício do pecado de qualquer pessoa, o sacrifício de pecados ocultos, aqueles que não querem falar, o sacrifício pelos pecados da ignorância, o sacrifício pelos pecados voluntários, a lei do holocausto, a lei da oferta de alimentos, a lei para a consagração do sacerdote, a lei de expiação do pecado, a lei da expiação para a culpa, o sacrifício pela paz, a porção dos sacerdotes. Deus proíbe comer gordura e sangue. Deus proibiu comer gordura e sangue, está na lei. Vocês vão entender mais na frente. A congregação de Arão e seus filhos. Arão oferece sacrifício por si e pelo povo. Nadab e Abiúde são fulminados por levarem fogo estranho dentro do tabernáculo de Deus. Sacerdotes e as bebidas alcoólicas, animais limpos e imundos. Aqui é a lei que foi colocado para animais limpos e imundos que eram proibidos de se comer e são proibidos de se comer até hoje. E eu vou explicar lá na frente o porquê. A purificação da mulher após o parto, a lei do leproso. Então, em Levítico, você encontra o sacrifício do sangue dos animais, a proibição de comer carne com sangue. Todos esses sacrifícios que foram dados sobre as expiações, os pecados, tudo isso, Jesus, quando veio ao mundo, ele veio para parar com essa parte do sacrifício, porque ele era o sacrifício vivo. Porque estavam dando muitos animais doentes, pão impuros, imundos. Se você ler Malaquias todos, você vai compreender o que Deus queria falar. Se você assim entender, né? Porque você precisa ler para poder aprender. Se você não lê, você não aprende. Então, minha vida não é só ficar por aí no YouTube. Minha vida é para Jesus. Então, presta bem atenção. Em Mateus 5, eu vou muito pelo que Jesus falou. E isso já está no Novo Testamento. Então, nós estávamos no Velho, Levítico, os 5 livros dos Pentateucos, e agora nos 5 primeiros, e agora nós vamos a Mateus 5, aonde Jesus fala a importância da lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Porque, em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que qualquer que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Porque vós digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, quando Jesus fala aqui, é que ele não veio abolir a lei ou os profetas, não vinha abolir, mas cumprir. A parte que Jesus veio cumprir foi a parte dos sacrifícios para pecado, para perdão. Essa foi a parte da lei. Eu falo com muito orgulho, nós aqui, adventistas, temos no Brasil o único museu arqueológico bíblico, aonde está toda
as passagens garantindo que tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, realmente existiu. Nós ganhamos muitas coisas de Israel. Israel, por ver, né, que nós, adventistas, nos propomos a sempre estar com a lei e querer fazer esse museu para que as pessoas entendam algumas coisas, e lá o aprendizado é muito grande, né, de arqueologia. Nós temos o Rodrigo Silva, se vocês puderem, vão ver o que o Rodrigo Silva ensina, né? Então Jesus, ele fala aqui que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir a lei, porque a lei não estava sendo cumprida. Então ele não aboliu a lei, ele não aboliu os 10 mandamentos, ele não aboliu nada. Por que que ele fez isso? Porque ele sabia que nós precisaríamos, e ele não poderia ir contra a própria lei dele, mas a lei dos sacrifícios, que era matar o animal pelo seu pecado, pelo seu erro, por essas todas as coisas, ele veio tirar, veio abolir. Então, porque ele era o sacrifício vivo. Mas as outras coisas, que é sobre a santificação, o que ele ensinou, é sobre o Espírito Santo, que depois ele mandou para cada um de nós, né? É sobre a oração, o que é orar em secreto. Eu ontem no meu Instagram, eu coloquei sobre a oração, sobre você orar em secreto. Geralmente eu dou a vocês sempre versículos junto com o meu estudo, para que vocês possam ter a conclusão. Eu ontem, desculpa, eu não dei o da oração, vou dar ainda. Eu falei sobre o perdão. Então, nós somos justificados pelo perdão pelo quê? Pelo batismo, pelo arrependimento, pela misericórdia de Deus. Então, Jesus não veio invalidar a palavra. Jesus, eu gostava muito de carne de porco, não como porque está na lei que é proibido comer. Eu não como. Eu amava comer camarão. Eu não como porque está na lei. E Jesus falou que ele não veio abolir a lei. Em todas as escavações de Israel, do reino de Israel, agora, né, sendo um país, todas as escavações vocês não encontram ossos de porcos. Por quê? Nem na época de Jesus ele comia porco. Se ele, Jesus, todo-poderoso, não comia, por que eu vou comer? Ele podia ter abolido. Olha, eu vim abolir a lei, vocês podem comer de um tudo, vocês podem fazer isso. Aí vocês vão dizer, mas está escrito tal, porque veio, né, do céu todo tipo de animal, tal. E Pedro fala, Senhor, eu não como animais imundos. Aquilo ali foi... não é sobre os animais que Deus queria falar para Pedro. Deus queria falar sobre as pessoas, dos gentios, falar sobre nós, falar sobre não só procurar os judeus para falar a palavra do Senhor, mas procurar todos que quisessem ouvir a palavra do Senhor. Muitos entendem isso como uma coisa errada, mas não é errado. Porque a promessa toda, tudo veio, né, de Gênesis até Apocalipse, foi através do Santo Espírito que inspirou homens para fazer os livros. São 66 livros, 39 do Antigo Testamento e 39,
66, 79, dá 26, 29 livros do Novo Testamento, se não me falha a memória. Então, aqui, Jesus diz para nos alegrarmos, ele não veio mudar a lei. Jesus teve coisas que ele não pôde ensinar, porque são coisas muito particulares dos judeus. Jesus, aos 12 anos, sabia muito bem todas as coisas. Tanto que Jesus estava no templo enquanto sua mãe e seu pai o procuravam, e ali ele estava ensinando, falando. Ele não estava lendo nada, não, ele estava falando. Por quê? Porque existe na cultura judaica, tipo uma Bíblia, que é passada de geração por geração oralmente. Essa nós não temos, como nós não nos entregamos ou nós não queremos, porque está ali para todo mundo que quiser aprender, né? Os judeus, eles não... Claro, tem certas coisas que eles não passam, mas muitas coisas eles ensinam. E se Jesus falou que ele não veio para mudar a lei, ele não veio para dizer que o Velho Testamento está errado e que certas coisas que foram ditas a Moisés através da palavra que Moisés escreveu, e muitas coisas Moisés não escreveu porque Deus não autorizou Moisés a escrever. Seria passado de geração para geração, para assim não morrer. Então, hoje nós sabemos tudo sobre a palavra. E Deus, ele fala, né? Todas as coisas que nós precisamos em perdoar, porque Jesus veio para o nosso perdão. Mas quando você tenta se aprofundar no Velho Testamento, quando você se aprofunda no Velho Testamento, você vai entender o Novo Testamento, porque sem um não há o outro. Sem a tribo de Judá, Jesus não viria. Então, quando se fala o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E esse Deus é o Pai Todo-Poderoso. E Jesus falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os judeus não aceitaram Jesus? Não. Por quê? Porque achavam que Jesus era um filho bastardo. Porque numa cidade pequena, a língua do povo é muito grande, como até hoje é. E ali existe muito estudo meu no meu Instagram. São estudos que é passado e falado o porquê dos judeus não aceitar. Ah, mas os judeus não aceitam Jesus. Vocês não sabem o porquê? Vocês leem. Vocês procuram, como se fazia antigamente, ir na biblioteca para aprender, para ler, procurar, versículo por versículo, ver todas essas coisas para poder saber. Não, vocês não vão. Sabe por quê? Porque vocês estão cegos. E vocês se preocupam muito com o que foi ensinado a vocês, mas vocês não procuram aprender. Jesus fala, o meu povo perece porque não conhece a palavra. A palavra é a verdade é a Bíblia. E as palavras, o que os judeus, eles falam de geração em geração, por isso existe uma escola até hoje, que foi fundada por Samuel. Nessa escola se aprende o que nós não temos, é a parte falada da Bíblia, é a parte dita da Bíblia. Existe também a Cabala,
que também é uma parte bíblica, uma parte que também Moisés trouxe. Nós não entramos nesse pormenor. Mas por quê? Porque os pastores e as pessoas não querem que você aprenda. Porque se você aprender, como é que você vai ser boi de cabresto? Como é que eles vão poder te lubridiar para poder tirar o seu dinheiro? Se você aprender todas as coisas, como é que você vai saber se existe um pastor que está certo ou errado? Você não vai saber, sabe por quê? Porque você vai estar impregnada pelo que os outros falaram e não leem a Bíblia, não falam. Te dão um versículo, aquele versículo para você é maravilhoso. Mas não, procurem aprender. Jesus era judeu. Por ele ser judeu, eu sou judia. Sou judia. Porque eu creio que o meu Salvador, o meu Deus, o Deus de Israel, que é o meu Deus também, se ele é o Deus todo-poderoso de Israel e é o meu Deus, eu sou judia. Ele me comprou com o sangue dele. Então eu tenho que saber, eu tenho que procurar, eu tenho que aprender no Velho Testamento, eu tenho que, em vez de estar procurando só fofocas, as coisas eu gosto, tem um canal que eu gosto muito, eu entro nesse canal, eu gosto, mas porque é divertido. Mas eu não vivo procurando isso. E nos meus canais, tanto no YouTube e quanto no Instagram, é tudo em cima da palavra. Eu não tenho muitos seguidores, sabe por quê? Porque eu falo a palavra e ninguém quer aprender a palavra. Porque a palavra é difícil e ninguém quer pagar o preço. O preço para você viver na palavra é ser humilhado, é ser rebaixado, é as pessoas acharem que não, você está errado, mas não procuram saber a importância de tudo. Saber que está escrito aqui, Jesus falou com a própria boca dele. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir, porque de verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos. Mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Pensa, você sabe? Vá lá procurar os 10 mandamentos, o que está escrito os 10 mandamentos. Então, em Mateus 5,17, você já vê que Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para dizer que todas as profecias que os profetas passaram é verdadeira, que ele não veio violar e não quer que ninguém viole os mandamentos, por menor que um seja. Então procurem os mandamentos. Aí vocês vão dizer, mas Jesus falou que o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próprio como a ti mesmo. Simplesmente eles estão entrelaçados nos 10 mandamentos. Só que para não ficar repetindo os 10 mandamentos que todo mundo sabe, ele simplesmente falou só esses 2, que são os primeiros e importantes, como todos eles são importantes, porque cada um deles complementa o outro. Então, se você não conversa com Deus, se você não conversa, não diz a Deus os seus pecados, você não fala para Deus, mas você repete para Deus. E Deus, ele abomina a repetição. Ele abomina a repetição. Deus, ele é um Deus que ele fala. E se vocês quiserem, procurem no meu Instagram. @rodrigues_leida. Tá lá. É só procurar que vocês vão encontrar. Procuram Rodrigues Leida, _Leida. Então, se vocês, porque é muito, às vezes a gente não pode dar muito alimento para pessoas que não sabem comer, né? Então, não é para todo mundo, é para quem realmente quer buscar. Então, se você tiver curiosidade de conhecer a palavra, vai lá,
que vocês vão ver. Tem muito estudo, muita palavra verdadeira, porque está em cima da palavra de Deus. Eu não falo nada que não esteja em cima da palavra de Deus. Então, Jesus falou, Jesus disse: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, então a lei, o mandamento e os profetas, o Antigo Testamento, ele é válido. Ele não foi invalidado por Jesus. E se vocês lerem bem, vocês vão ver que Deus abomina a repetição da oração. Então não pense que você ter uma Bíblia aberta no Salmo 91 ou toda noite você orar o Salmo 91, você está fazendo grande coisa. Não, é a mesma coisa que você está dando pérola aos porcos. Jesus não está, Deus não está nisso. Deus está em quando você fala, você conversa, você diz o que você sente. Senhor, meu dia foi assim, foi assado, foi assim, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, me perdoa, tal. Essa é a conversa que você tem que ter com Deus à noite. De dia, para a sua proteção, quando você acorda, aí sim você vai a um dos salmos, porque existe salmo do justo, do ímpio, o do ungido de Deus, o cântico, né, da noite estrelada, o pedido por justiça. Davi recorre à misericórdia de Deus, a confiança na angústia, a proteção contra os ímpios, a oração contra a falsidade, a oração por libertação, a oração por graça, a oração por fé. Isso tudo está em Salmo, mas é para quando você acorda durante o dia, porque você precisa de livramento durante o dia, porque à noite você está dormindo. E quando você vai dormir, você dobra o seu joelho, conversa com Deus, ora a Deus. Orar é falar, é ter intimidade, como se você estivesse falando com uma mãe, com um pai, com alguém super especial, que é Deus, que é Jesus Cristo através do Espírito Santo. Se nada disso você fizer, você não está dentro da palavra de Deus. Então não queira dizer que você está dentro da palavra de Deus se você não está. Porque Deus conhece tudo que você fez durante o dia. Aí você, na hora de dormir, você vai ler um salmo que foi feito por Davi, ou que foi feito por Moisés, os filhos de Corá, de Asaf. Você está repetindo, você não está dizendo a Deus os seus erros, o seu pecado. À noite você tem que conversar com Deus, sim. Agora de dia, claro, vocês têm que pedir o cântico da vitória, a oração pela vitória, pela criação, falar que Jesus é o Rei da Glória, é o bom pastor, oração para Jesus te guiar numa direção. Tem também o Salmo 22, que é o Salmo da Cruz, o Salmo que fala sobre Jesus, a gratidão pela vitória, o socorro, a ação de graça, oração por justiça, oração. Então, quando vocês acordam, que vocês vão passar o dia, que vocês sabem que tem muita coisa querendo nos tirar do sério, vocês vão aos salmos. Aí vocês oram os salmos. Fora disso, à noite, na hora de dormir, é a hora para você ter intimidade com Deus. Intimidade, você e Deus, Deus e você. Como Jesus mesmo disse, fechar a porta do seu quarto e o seu Deus em oculto escutará as suas palavras. Então, tá aqui. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Se toda noite você lê um salmo repetido, você está errando contra a palavra de Jesus. Você está orando contra. Não useis vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então vocês vão repetir por quê?
Está escrito na Bíblia que vocês têm que repetir o salmo tal para vocês se purificarem? Não. Vão ler, vão aprender, em vez de ficar só em fofoca, só preocupado pela vida dos outros e esquecer a sua salvação. Porque a nossa salvação está em primeiro lugar. Isso não quer dizer que a gente vai entrar de vez em quando num site para se divertir, rir de um pastor que está fazendo coisa errada, rir de uma pastora que diz que vai ao inferno não sei quantas vezes, que já até deitou no colo de Jesus. É engraçado, essa pastora que diz que nós temos que ter uma mata atlântica, né? E uma caverna desse tamaninho, coisas assim, falar sobre batom, sobre coisas. Eu tenho batons vermelhos, tem muitas coisas, tem live minha com batons vermelhos e tudo. Eu não deixo de usar nada do que eu gosto, eu não deixo de fazer nada do que eu gosto. Porque Jesus ele não está preocupado com o meu batom, ele não está preocupado com nada disso, ele está preocupado se eu leio a palavra, se eu conheço a palavra. Porque se você conhece a palavra, você conhece Jesus. Se você não conhece a palavra, você não conhece Jesus. E então não venha me dizer que repetições, tá, que a Bíblia condena, é o certo. Não me chamem de judia. Apesar de eu ser com muito orgulho, sou adventista? Sou com muito orgulho, guardo os mandamentos de Deus, porque Jesus não tirou os mandamentos. Então tudo que está escrito aqui, eu guardo, eu leio, eu me aprofundo, porque é a palavra de Deus, e sem Deus eu não vivo. Bom, para você que gosta de repetir, não gosta de ler, mas tem tempo de fazer fofoca o dia inteiro, dia e noite, noite e dia, se preocupando quem foi que errou para você poder apontar os seus dedos. Só que quando você aponta o dedo assim, olha quantos vêm contra você. 4 dedos. Você aponta 1 contra uma pessoa, mas vem 4 contra você. Então tenha sabedoria. Procure estudar. Procure ler a Bíblia, para você ter fundamento de falar de alguém, ou pisar em cima de alguém. Sejam mais inteligentes, porque os filhos das trevas são mais inteligentes que os filhos da luz, porque os filhos da luz acham que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, acabou. Não é nada disso. É totalmente o contrário. Quem está em Cristo sofre. Jesus falou que no nome dele teríamos aflições. E se você não tem aflição, você não está em Jesus. Um bom domingo para vocês, que é o primeiro dia da semana, que o domingo foi instituído em 325 através de um imperador romano para colocar dentro da Igreja Católica que o domingo é o dia de adorar o sol. Então os romanos queriam colocar isso dentro da igreja para adorar o sol deles. Então colocaram o domingo